Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Nas últimas aulas a gente estava vendo ali a linha do tempo da história da arte, que é importante vocês terem mais ou menos o hábito de conhecer a linha do tempo de qualquer assunto que vocês estudam, né? E como a arte tem tudo a ver com a cultura e com a história da humanidade, é sempre bom a gente fazer exercícios e buscar assim ter rotina desse estudo, né? Então a gente vai ver maneirismo. O maneirismo é um estilo artístico, né, que nasceu ali na época do Renascimento, meio que querendo questionar a perfeição do Renascimento, dos artistas renascentistas com as suas teorias, com as suas técnicas muito matemáticas, muito perfeitas, né? O idealismo da beleza, a anatomia perfeita dos personagens que são retratados e etc. E o maneirismo vai acontecer o seguinte, ele sempre tem um contexto histórico, gente. Então, naquela época lá, século XVI, né? Começa lá a Reforma Protestante, que vai trazer uma ruptura dentro da Igreja Católica, né? Que é, vamos dizer assim, uma das mais ou a mais importante, né, mantenedora das artes clássicas, certo? Do Renascimento, então, tiveram várias obras de arte durante a história da arte, representando cenas bíblicas e etc. Beleza. E o maneirismo, o que ele vai fazer de diferente? O maneirismo, ele vai trazer a novidade que é o seguinte, os artistas maneiristas, eles eles fazem artes, fazem obras de artes com um estilo bem à maneira do artista que está fazendo. Então eles começam a querer trazer assim novidade, não fazer exatamente igualzinho os renascentistas faziam. Quando falo renascentista, a gente tem que lembrar lá de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli e outros, né? Então, o maneirismo, o próprio nome já dá a dica. O maneirismo é a maneira do artista, o jeito dele de entender aquilo ali. Vou continuar aqui, vou passar aqui a imagem. Continuando, os pintores renascentistas, eles acreditavam ter encontrado tudo que havia de mais perfeito na história da arte. E como se não houvesse assim, como se para os maneiristas, era como se eles estivessem maneiristas, era como se eles estivessem dizendo que não tinha mais nada assim para ser descoberto. E aí, essa aqui é uma obra maneirista, a gente vê que é uma obra cheia de confusão, que a gente não encontra isso nas obras renascentistas, muitos movimentos, muita gente, muitas cenas dentro de uma cena, né? E o quadro todo completo, todo. Então, os maneiristas, eles vêm trazer uma desconstrução um pouquinho dessas ideias, né? A gente ouve muito falar isso na arte e é muito comum mesmo. Geralmente surge um movimento artístico dentro de um outro movimento para meio que questionar aquilo ali. Então, os maneiristas, eles têm de propósito aquela representação do que eles querem. Eles querem quebrar um pouco da perfeição, né? Então, eles fazem, por exemplo, obras de arte onde as pessoas têm um pescoço super alongado. Isso é bem típico do maneirismo. Outra coisa que chama atenção também são os contrastes de cor, contrastes muito fortes de cor. Eles não fazem aquele esfumato até ir chegando na cor. Eles já vão direto, ó, uma cor bem escura aqui e aqui bem clarinho, um azul bem puro também. Então, os maneiristas, eles já trazem esses pequenos detalhes, mas que são diferentes do Renascimento. Já quebram algumas regras, digamos assim. E ainda falando sobre como é a característica das obras maneiristas, além do pescoço alongado, que a gente viu que é um pouquinho só, né? A gente tem, assim, representações corporais bem diferentes do que seria a realidade, né? Formas distorcidas e muito alongados mesmo, bem fora do que seria o real, o natural. E isso irrita um pouco os críticos da época, tá? As composições Eita. As composições maneiristas são mais desequilibradas se a gente for fazer uma comparação sempre lá com o Renascimento, que seria a base, né, do tradicional, da arte acadêmica, bem clássica. Aqui, por exemplo, a gente tem uma obra da Última Ceia, do Tintoretto, e ela é bem diferente da obra tradicional do Da Vinci, que é aquela obra do Da Vinci, ela é bem equilibrada, ela praticamente faz um triângulo assim, né?
desenhado. Então, quem estuda as regras da arte sabe muito bem que aqui no maneirismo eles buscam trazer um desequilíbrio, meio que uma confusão nessa cena bíblica, né?